Olá, pessoal. Estamos juntos mais uma vez aqui em nosso canal e dessa vez para falarmos do lançamento de um livro, O Império da Toilette, da professora doutora Márcia Barros Valdívia, que nós estamos tendo o prazer, né, nesse vídeo de conhecer, para quem não conhece, e principalmente conhecer esse seu trabalho de pós-doutorado na área de História. A professora Márcia, ela é historiadora e ela participa, juntamente comigo, do grupo de História Social da cidade, do Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela atua principalmente na área de História da Arquitetura, do Urbanismo e História da Arte. Professora Márcia, é um prazer tê-la aqui em nosso canal. E os momentos que se seguem, então, a professora Márcia irá apresentar esse seu trabalho de pesquisa, inicialmente uma pesquisa de pós-doutorado, que agora ela está tendo o prazer de lançar em forma de livro para compartilhar com as pessoas que se interessam por essa temática. Professora, os momentos que se seguem são seus. Obrigada, professor Francisco. Eu agradeço a todos os presentes aqui para conversar com a gente nesse canal. Estou tendo a oportunidade de divulgar esse trabalho, que é o resultado da minha pesquisa de pós-doutorado na PUC São Paulo, sobre a supervisão da professora doutora Ivone Dias Avelino, e eu chamei esse livro, o título Império da Toilette, A Beleza e a Figura na Belle Époque, com base em toda a documentação que eu analisei, que eu vou conversar um pouquinho com vocês. Esse período que eu estudei, chamado Belle Époque, vai entre o final do século XIX e início do XX, entre 1870 e 1919, 29, perdão. A saber que o século XIX, ele é, por excelência, e também o início do XX, um século muito voltado às questões da cientificidade. E eu observei toda a ação da eugenia, do higienismo e do sanitarismo em propagandas de produtos de toalete, ou seja, para o embelezamento e cuidados de corpos e de faces. E essas propagandas, elas estão a serviço das práticas imperialistas, que foram práticas de dominações em territórios, praticada pelos países europeus e também pelos Estados Unidos, e em várias áreas, como no continente americano, e também asiático, Oriente Médio. E aí, no caso, eu percebi também, neste momento, o Brasil inserido nisso, e também como que o Estado, aliado à eugenia, ao higienismo e ao sanitarismo, fizeram um papel de intervenção e de dominação, que eu chamo de imperialismo sedutor. A eugenia, que é uma das, digamos, discursos e práticas hegemônicas, ela não é única. Existe a eugenia positiva, que tem um caráter mais profilático e que convence através de um discurso mais sedutor, e a eugenia negativa, que eu não trabalhei, que ela já é da década de 30 e 40, onde há uma forma mais incisiva, digamos que ela vai servir, inclusive, para práticas médicas em campos de concentração, trabalho e extermínio. Então, ela já é mais contundente. Eu trabalho, então, com esse primeiro período da eugenia, aliado, então, ao eugenismo e ao sanitarismo, e os modelos de beleza e civilização no corpo citadino e também no corpo humano.
Então, esse título, O Império da Toilette, é como que determinadas praxes segregatórias, discriminatórias, elas estão ali embutidas nas propagandas de produtos de toalete, para toalete. E é um trabalho que vai estudar sobre a história da beleza e também a história da feiura, porque a estética, ela não é feita só para beleza. Existe também uma estética da feiura que foi construída. Então, nesse cenário, eu vou trazer um pouco a cidade de São Paulo, que eu estudei Brasil, e a cidade de São Paulo. Nós vamos ver que a beleza e a civilização estão, assim, divulgado essa questão de ser belo, de ser civilizado, tanto nas capitais de São Paulo, que fazia muita interlocução com a cidade do Rio de Janeiro. Então, as questões de civilidade, ordem, progresso, com base nos modelos citadinos de Paris, Londres e Viena. Para essa estética acontecer, muitas reformas urbanas aconteceram, o que eu chamo de arquitetura e urbanismo profiláticos. Por quê? Porque São Paulo, até por volta de mais ou menos 1870, São Paulo ainda tinha características coloniais, inclusive com estéticas barrocas. Aqui é o Largo do Capim, 1860. Para quem conhece São Paulo e também para quem não conhece, convido a visitar a cidade. Aqui seria hoje o que é o Largo do Ouvidor. Essas duas igrejas, elas mantêm-se na fachada barroca ainda no período. Do lado esquerdo da imagem, nós temos aqui um telhado grudado aí para a igreja, que era o antigo convento de São Francisco, onde as pessoas ali iam estudar direito, em especial os homens. E hoje é a faculdade do Largo de São Francisco. Foi modificado, não é mais esse convento, e nós temos, então, as duas igrejas que ainda se mantêm, mas aqui no período a gente tem toda uma estética ainda barroca, nós ainda temos uma cidade com aspectos coloniais, os animais na rua, como nós estamos vendo. As casas já têm 2 andares, mas ainda elas são estilo comércio, embaixo, em cima seriam as residências das pessoas. Nós temos aqui a ladeira Porto Geral, que é onde vai para a rua 25 de Março, com as águas aí do rio Tamanduateí. Também uma área alagadiça. Então, São Paulo está entre rios, e as águas são motivos de um olhar médico, interventor, sanitarista muito forte, porque as águas eram consideradas vetores de muitas doenças, e também as enchentes. Então, a questão da enchente em São Paulo ela é muito antiga, já é algo que não se conseguiu resolver no passado e muito menos hoje. Então, nós vemos a cidade ela se transformando. Aqui eu tenho a Rua Direita com a Rua São Bento, no ano de 1900, já com a colocação dos trilhos para bondes. As casas ainda mantêm uma estética barroca, mas a gente já vê lá atrás uma casa, um edifício um pouco maior, porque nós vamos ter também o processo de verticalização das cidades a partir da década de 10. E nós temos aqui essa década de 70 em São Paulo, uma maquinização da vida, que já começa na Europa, no final do 18, e pensando em São Paulo, nós temos aqui a maquinização do trabalho com as fábricas, do lazer com a questão da fotografia, do cinema, do transporte, as ferrovias, as linhas de bonde, como nós estamos vendo aí, isso é uma linha de bonde dentro da cidade, que antes era por tração animal, depois vai passar a ser com tração elétrica. Nós vamos ter também o automóvel, a maquinização da comunicação, telégrafo, o telefone. Então, as cidades elas vão passar por diversas remodelações. E há uma justificativa para isso. A ideia de trazer civilização, modernização e evolução. Isso é um discurso da hegemonia
principalmente vindo dos estados imperialistas, europeus e estadunidenses, para suas áreas de neocolonização. Porque no período da colonização, século XVI, XVII, o discurso ele era religioso, era da salvação da alma. Neste momento do século XIX e início do XX, que é o período chamado Belle Époque, o discurso ele é racionalista. E a eugenia ela vem a serviço desse Estado e desta dominação. Um dos principais arquitetos, dois principais arquitetos, um era concorrente do outro, que faz as remodelações da cidade, é o Ramos de Azevedo e também o Hipólito Pujol. São nomes a serem considerados nesse período de transformação das cidades. Eu tenho aqui um cartão postal, porque os cartões postais eles são uma forma de divulgar, porque todas essas remodelações elas também são feitas com capitais externos. Então, da alta burguesia, também aliada ao Estado, que empresta dinheiro e acaba aplicando nessas remodelações. Então, o cartão postal, além de outras iconografias, é uma forma de divulgar no mundo como que está sendo a evolução, a civilização, o sucesso dessa evolução citadina do país, enfim. E aí nós temos, então, uma imagem representando bem a Belle Époque, que é a rua direita com a 15 de novembro. Eu tenho do meu lado aqui, direito, um edifício em fachada eclética, que é muito utilizado, com detalhes de Art Nouveau, que é a Casa Lebre. A Casa Lebre ela é fundada em 1858, então ela já existia. Mas aqui nós já temos a remodelização dela com essa característica da arquitetura Belle Époque. Então, ela vendia porcelana, artigos domésticos. Nós temos aqui, ao lado, do lado esquerdo, chamado Casa da Época, que é um comércio com aquelas fachadas que ainda se mantêm, mas elas depois vão ser todas repaginadas, não para o barroco. Então, de repente, a técnica das casas do interior, dos edifícios anterior, esses edifícios de 2 andares, se mantém até numa técnica colonial, mas a fachada ela tem que aparecer civilizada, ela tem que aparecer com detalhes em Art Nouveau e depois também em Art Déco, para expressar essa civilização. Do lado da Casa da Época tem um edifício e nós temos aqui um edifício já, um prédio com andares. Esse é o edifício Gilling, que era o escritório da família Gilling, inclusive. A família Gilling ela está muito ligada às construções, às reformas do Porto de Santos. E o porto ele é algo fundamental para que todas as novidades da Belle Époque europeia e também estadunidense, tanto do ponto de vista técnico e estético, também viesse para o Brasil. Esse edifício ele é de 1913. Ele, na verdade, ele é um dos primeiros, ele está na gênese dos arranha-céus de São Paulo. Nós temos, em segundo lugar, o Sampaio Moreira, e depois o Martinelli, depois o Altino Arantes, que é onde é o Farol Santander, para quem conhece a cidade de São Paulo. Para essa cena urbana, material, nós estamos falando de uma cultura material que tem muito a nos dizer. Nós estamos vendo pessoas na rua, inclusive estamos vendo as calçadas, ali, né? Tem mulheres, homens. Nós vemos a risca aqui no chão, né? Do trilho dos bondes já eletrificados. Antes do eletrificado, a gente tem o de tração animal. A eletricidade é algo que dá uma ideia de total modernização, inclusive vem com a vida noturna. Inclusive, em relação ao lazer, rodas gigantes foram construídas em vários pontos estratégicos da cidade. A roda gigante não é um brinquedo para criança. Ela é algo para que os adultos até possam ir com a criança, possam ir com a família, ver do alto, principalmente à noite, a cidade já iluminada. Então, essas pessoas da cena urbana não podiam ser qualquer pessoa. Para combinar, para ornar, então a gente vê muito esse nome, ornar, o ornamento, ela também fazia
parte do ornamento da cena urbana. E quem eram essas pessoas? Aquelas que eram dignas de se exibir suas figuras. Como deveriam ser essas pessoas? Belas, higienizadas, desodorizadas e bem vestidas. Então, a indumentária ela também tem a nos contar muito a respeito do período. Então, o que a gente tem de produtos de toalete? Porque a roupa, o bem vestir, ela está vestindo um corpo higienizado e desodorizado. E para isso é necessário os produtos de toalete, que eu vou mostrar um pouquinho aqui como que é e quem são esses produtos e quais as mensagens que eles trazem para nós. Então, acessórios, perfumes, vão identificar na cena urbana os bem-nascidos. Então, nós temos aqui essas pessoas que estão anônimas, e aqui eu trago, já em 1906, mais de perto, essa fotografia na rua 15 de novembro. Nós já temos uma cidade verticalizada. Então, quando a gente fala de verticalização, a gente fala também de técnica, do uso do ferro. Então, tudo isso é algo muito caro. Então, a cidade verticalizada, a cidade construída em ferro, inclusive a própria Torre Eiffel, ela é um trabalho de ferro em Art Nouveau. Ela é uma renda em ferro. Para que a Torre Eiffel foi construída também? Ela tem várias explicações. Para celebrar os grandes capitalistas parisienses, os grandes capitalistas franceses. Então, nada está à toa na cena ali urbana, como também a gente que é historiador sabe que nada está dado ali por acaso. Então, nós temos então esses corpos eugênicos. Voltar só um pouquinho para a gente manter aqui na cena. O corpo citadino ele se configura então com as reformas urbanísticas, como eu disse. E esses edifícios, essa cena urbana, ela precisa ser ocupada, ela precisa ser visitada, ela precisa ser celebrada por corpos desejáveis. Então, são modos de ver e ser visto. E aí, qual é o papel? Quem faz esse cenário? Como que os padrões de beleza são, e de higiene, de saúde, são forjados? Nós temos, então, aqui uma reflexão que está numa parte do meu livro. Eu vou ler rapidinho aqui com vocês. Então, dessa forma que eu venho narrando, os discursos hegemônicos ditavam qual seria a postura dos corpos, as feições das faces e a indumentária a ser usada para que, com gestos adequados, pudessem ser os homens e as mulheres os frequentadores, os consumidores na cena urbana. Além disso, os teatros, os restaurantes, os cafés, as confeitarias com doces, salgados requintados, as lojas de perfumes e produtos de toalete, de tecidos, de roupas, de chapéus, de luvas, de sapatos, de joias, de relógios, as relojoarias, entre outros artigos, como os de mobiliários, de tapeçarias e de louças, expunham seus produtos nas vitrines para serem comprados. Os passeios para ver vitrines eram formas de ver e ser visto, ou seja, a experiência de exibir-se de forma bela dentro dos padrões propostos como civilidade. Então, assim, a beleza e o requinte, elas eram sinônimos de saúde e bem-estar para aqueles que podiam desfrutar da cidade em exposição, onde as pessoas de posses financeiras saíam às ruas de São Paulo ou de qualquer outra capital, como o Rio de Janeiro, elegantemente vestidas para trocar olhares entre si e também para ver as vitrines, onde ficavam expostas as mercadorias. Então, o footing, ele envolve tudo isso. Envolve a sociabilidade entre as pessoas, mas envolve, sobretudo, o consumo. De ir à cafeteria, de ir ao teatro, de ir ao cinema, de tirar uma fotografia num local em frente a um parque, em frente a um monumento, dentro de uma confeitaria, de uma perfumaria.
Então, tudo está interligado. Esses modelos de vida foram divulgados por revistas, almanaques, jornais e catálogos. Então, nós precisamos ver, também tem assim nas propagandas em edifícios e também nos bondes. Então, nós precisamos ver também quem eram as pessoas que compravam essas revistas. Como, por exemplo, a revista Cigarra, a revista Moderna, que são revistas de onde eu extraí essas propagandas publicitárias. Nós vamos ver que nos discursos das imagens há uma forma eloquente e também uma forma assim reticente de falar da eugenia. Então, assim, a eugenia ela tem uma voz muitas vezes bem eloquente e uma voz às vezes suave, velada, com várias temáticas segregatórias, onde a gente vai ver embutido o que não deveria ser. Então, qual é o corpo disgênico? Que eles têm defeitos físicos, mentais, existe uma questão do etarismo, então é muito forte essa coisa de ficar jovem, ser jovem, condutas de masculinidade e de feminilidade. Então, o que é o homem bonito? É o homem provedor. E esse homem, ele tem também gesto, postura, vestes. A beleza ela não é ligada somente ao feminino. Porque quando se fala em uma mulher bonita, em um homem bonito, há outros discursos, há outras vozes ali embutidas, e não só naquele tempo. E com isso vai se formando uma estética da feiura, que eu vou mostrar um pouco para vocês. Inclusive, antes de entrar na estética da feiura, eu quero dizer que, principalmente nos Estados Unidos, é um capítulo do meu livro eu discuto sobre os circos de horrores. Quem era o artista do circo de horror? Que etnias estavam ali? Quais defeitos físicos e ou mentais? Tem também a cultura do exotismo, o orientalismo, então a mulher árabe, a mulher do Oriente. É uma parte que traz a beleza no circo de horror, com todas as aberrações, mas nessa ideia do exótico. O exótico é aquilo que não cabe dentro do padrão europeu e estadunidense. Nós não tivemos no Brasil circos de horrores, mas nós tivemos quase caricaturas dos circos de horrores. A mulher macaco, o homem gorila, a mulher barbada. Então, a gente tem umas coisas para discutir que eu também falo no meu livro. Então, eu vou agora mostrar aqui uma propaganda de um sabonete. É um produto de higiene. E aí a gente tem aqui crianças negras tentando pegar o sabonete para a cura das doenças de pele. Qual é a pele aí que está se falando? Nós não podemos esquecer que nós estamos na virada do século XIX para o início do XX, né? O meu trabalho ele vai até 29. Essas primeiras 2 décadas aí, então toda a ideia de construir uma nacionalidade, da miscigenação. Nós temos um passado escravocrata muito forte. Esse aqui é um produto de cabelo para homens. Aí tem todo um texto dizendo que esse ator, o ator é o cara que está de cabelo lisinho, ele, a pessoa dele. E o outro é o papel que ele está interpretando. Que enorme a diferença se o cabelo está alisado. Então, o cabelo encaracolado, tá? Ele tem uma afrodescendência implícita. Ele está fazendo um papel, né? Ele, quando está com o cabelo encaracolado e de barba, por fazer, ele está fazendo o papel de um malfeitor, porque a barba ela é muito valorizada como símbolo de beleza no final do 19, início do 20. Porém, a barba feita, a barba higienizada, a barba desodorizada, a barba feita do barbeiro. Então, a barba por fazer. Aqui o protetor da beleza, Dioxogen. A moça sempre aparece jovem, daí tem todo o texto, né? Eu trabalhei textos e imagem, então para a cutis ficar alva, ficar jovem, sem manchas, tudo vem um atestado, esse atestado pelo doutor fulano de tal.
Aqui as camisarias Barros, que ficava na Rua São Bento. Inclusive, para homens e meninos, a gente tem lojas para meninos, lojas para meninas, lojas para mulheres, lojas para homens. Então, roupas brancas e finas, gravatas, colarinhos e meias. Eu trabalhei a questão dos tecidos, que tipo de tecido também era utilizado. Então, a indumentária tem muito a nos dizer. Toda a inspiração desse figurino masculino, dessa hombridade, a beleza também está ligada à hombridade, eram os homens em estilo Dante. Então, até se vocês lembrarem da capa do livro, aquele homem que está ali é o Robert Montesquieu, que foi considerado um dos homens mais elegantes do século XIX. Ele está em pintura, mas ele realmente existiu. Então, a gente precisa perceber que nos bastidores desses discursos, dessas iconografias, porque as propagandas também estão aliadas a pinturas, é uma questão que eu discuto no livro, tem, assim, diversas ações, principalmente da eugenia. E um dos médicos que atuou em São Paulo foi o farmacêutico e médico Renato Kell. O Renato Kell, ele agiu numa rede muito bem entrelaçada. Porque o eugenista, o higienista e o sanitarista, aliados ao Estado, ele também tem uma rede de intelectuais. Então, nós vemos políticos, sociólogos, antropólogos, literatos, inclusive o Monteiro Lobato foi uma pessoa muito defensora, muito simpatizante dessas questões do eugenismo. Eu falo também nisso, só que o nosso canal aqui conversa sobre literatura. Algumas obras do Renato que eu vi diluídas nas propagandas. Povo são e povo doente. Algumas considerações e dados antropométricos. A cura da fealdade, eugenia e medicina social, como escolher um bom marido, como escolher uma boa esposa, e o formulário da beleza, fórmulas escolhidas. Então, a beleza, a ideia de beleza está ligada à ideia de normalidade e de saúde. Então, ao estudar a beleza através aí do olhar da eugenia, a eugenia não trabalha sozinha e também não fala sozinha, ela tem uma interlocução entre seus pares e depois ela joga esse discurso nas iconografias, ela atinge um âmbito muito maior do que ali entre os pares. Eu vi que veio à tona o reverso da beleza. Aqueles que deveriam ficar de fora da cena. E aí temas como a gentrificação, a segregação, o racismo, entre outras questões tão antigas e tão atuais vieram à tona para mim. Eu vou colocar aqui um trecho do Kell. A eugenia considera a beleza a normalidade. Normalidade esta somada à física e moral. Isso é a voz do Kell. Dentro desse objetivo, admitem os eugenistas, como belo, todo indivíduo dotado de saúde, vigor, robustez e que apresente uma compleição física e física normais. Está perfeitamente informado o nosso governo que, em boa hora, vai iniciar a campanha intensa de saneamento, pois sanear corresponde a praticar a eugenia, denominada preventiva, cujos fins são as defesas da raça contra todos os fatores de degeneração, sejam eles mórbidos, tuberculose, sífilis, impaludismo, verminose, etc. E aí, só lembrando, a figura do Jeca Tatu entra no pessoal da verminose. Sejam eles os venenos sociais. Aí vai falar dos vícios. É por isso que a eugenia preventiva corresponde à medicina social. Amigos que somos do belo, não podemos cruzar os braços ante a desfiguração plástica e física da humanidade, composta nos nossos dias de espectros de gente genuínas, figuras movediças, representados nos quadros da anormalidade.
E aí eu fecho aqui com vocês, a gente encaminhando só depois para algumas questões, através dos vestígios documentais eleitos, que no caso desse estudo são os discursos médicos e as iconografias, juntos produziram as reflexões apoiadas na bibliografia e assim tecer essa pesquisa que procurou entender as tramas da história e os dramas de personagens que estiveram inseridos nos padrões de beleza, como também aqueles que foram excluídos por serem a imagem do reverso do belo. Tais questões ainda hoje, no início do século XXI, são incômodas e pertinentes, como aquela onde muitos moradores de rua são acordados pelos jatos de água lançados sobre eles durante a limpeza da cidade. Seus poucos pertences, juntamente com o que resta de suas individualidades, são e ou continuam desrespeitados. Para estudar a paisagem urbana, se faz necessário olhar para a paisagem humana. Ambas se formam conjuntamente em cada contexto, pois o cenário citadino se constrói no entrelaçamento entre a cultura material e a vida humana. O tempo presente se torna incompreensível sem a relação com o tempo passado. Assim, o historiador, no seu ofício, ao estudar história, está buscando compreender a vida. É uma reflexão de uma das páginas do meu livro. E eu deixo aqui uma das últimas imagens que eu trabalhei no livro, que foi os moradores de rua de São Paulo acordados com jatos de água fria, 11 de agosto de 2017. Ali a gente acho que cometeu um erro ali no... 11 de agosto de 2017. Isso saiu nos jornais, saiu na mídia. E é interessante que aqui é o pátio do colégio. Inclusive, ao fundo do caminhão da prefeitura, a gente tem os edifícios que foram construídos pelo Ramos de Azevedo. Então, no núcleo central, ali onde iniciou-se a cidade de São Paulo. E se nós levantarmos esses cobertores, nós vamos ver os rostos dos indesejáveis para a elite. Assim como eu vi. Quando se fala de um sabonete Vizela, doenças da pele, eu vi pessoas de origem afrodescendentes. Então, aqui nós vamos ter migrantes, aí embaixo desses cobertores, vamos ter pessoas afrodescendentes ou descendentes de nativos, né, chamados indígenas. Vamos ver pessoas em que estão ali, mas eles devem ser limpos, eles devem ser retirados ali do cenário, né? Eles estão em desacordo, eles estão desornando, não está ornando ali. E eu faço essa discussão tão urgente. Se passaram tantos anos, nós não vivemos mais na Belle Époque, e eu trago essa reflexão extremamente urgente, porque nós vemos isso acontecendo nos dias atuais. Então, o livro, onde se trata a história da beleza e a história da feiura, ela tem uma denúncia a respeito disso. Porque para um corpo ser higienizado, desodorizado, as pessoas têm que ter saneamento básico. Então, quando a gente veio a pandemia, tinham pessoas que não tinham condições de ficar dentro de casa. Não tinham condições de lavar as mãos, porque sequer elas tinham água potável, sequer elas tinham sabonete. Então, beleza, feiura, perpassa pelo universo do consumo e pelo universo das mínimas condições de moradia e também de saneamento básico. Eu deixo a obra aberta aqui para vocês visitarem, revisitar. Aqui está o Robert Montesquieu, que é o nosso exemplo de dandy, onde, a partir dessas figuras, dessas pinturas, entre outras pinturas, a gente vai ver também os modelos de masculinidade. Eu trabalho a figura do homem, a beleza masculina. Atrás da minha capa do livro, eu tenho aqui o Circo de Horror, a história de... Aqui tem praticamente 29, 30 pessoas. Eu falo um pouco da história delas e quem eram elas e por que disso. O lançamento do meu livro, deste livro, vai ser no dia 13 de setembro.
das 18 às 21 horas, na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista. Esse livro também está disponível nas plataformas como a Amazon, na própria livraria Martins Fontes, em outros sites, como Estante Virtual. Ele tem em e-book e também o livro físico. Eu fiz com muito carinho, fiz com muita atenção e com muita urgência de divulgar o que tem além aqui da beleza e da feiura. Então, ao estudar a beleza, eu também estudei a história da feiura. O Humberto Eco trabalhou já a história da feiura, inclusive nas artes. A professora Denise Bernoulli Santana também é uma pessoa que estuda corpo, estuda a beleza. E eu estou aí, então, entrando nesse hall de historiadores para trazer as minhas contribuições. Eu agradeço muito ao professor Francisco por esta oportunidade, agradeço a todos vocês que estão vendo o vídeo. Fiquem aí à vontade para comentar, certamente o professor Francisco tem aí no YouTube uma forma de comunicar com o seu público, e eu fico à disposição e espero vocês no dia do lançamento. Um abraço a todos e a todas. Muito obrigado, professora Márcia, pela bela apresentação do conteúdo que a senhora fez. Esse vídeo foi muito mais do que um simples lançamento de livro, foi uma verdadeira palestra, e que essa palestra realmente, a mim, pelo menos, despertou um profundo interesse pelo conhecimento do conteúdo do livro, uma vez que o passado parece que está conversando com o presente nessas questões, principalmente dessa última imagem que você colocou, dos indesejáveis da cidade de São Paulo, que, creio eu, nas outras cidades, mesmo em cidades europeias, americanas, elas também devem estar presentes lá. Então, muitíssimo obrigado, professora, e espero que todos possam ter condições de adquirir esse livro, condições no e-book, o livro físico. Eu particularmente gosto muito mais do livro físico, né? E eu quero agradecer a senhora. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Bem, pessoal, encerramos hoje o nosso vídeo, deixando aqui um convite para o nosso próximo encontro. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da Amazon, para que vocês possam ver os valores e o tipo de livro que vocês acharem melhor. E também vou deixar o link do currículo Lattes da professora Márcia, para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do seu desenvolvimento intelectual, possam ter acesso a essa informação. Então, muito obrigado e até a próxima apresentação de um vídeo do nosso canal.